biografia ficcional do personagem editar quando Scott era uma criança crescendo em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ele tinha 10 anos, era o irmão mais velho e tinha seu irmão mais novo Alexander, Alex, Summers, futuramente conhecido como Destrutor. Seu pai, o Major Christopher Summers da Força Aérea dos Estados Unidos, levou sua família em um voo com seu avião, para a casa dos avós de Scott no Alasca. O avião foi atacado por uma nave alienígena Shi'ar. Sua mãe Catherine Anne Summers sabia que só tinha 2 paraquedas, então enquanto o avião caía em chamas, os pais de Scott prenderam-no e a seu irmão mais novo Alex em um paraquedas e empurraram-nos do avião, na esperança de que eles sobrevivessem. Infelizmente o paraquedas pegou fogo e Scott bateu a cabeça na aterrissagem. No mesmo momento o avião explode, sem deixar vestígios sobre o paradeiro dos seus pais que na verdade foram abduzidos pela nave alienígena. Esse acidente causou danos no cérebro de Scott, responsáveis por sua inabilidade em controlar seus raios ópticos, assim como por uma prolongada amnésia sobre sua infância. Depois dos dois ficaram hospitalizados, os meninos são levados para um orfanato em Nebraska, dirigido por Michael Milbury, que na verdade era ninguém menos do que o vilão Senhor Sinistro disfarçado. Alex, sendo mais novo, logo é adotado por uma família inglesa. Ao que parece, Sinistro facilitou a saída de Alex, a fim de deixar Scott mais vulnerável emocionalmente. E assim o garoto permanece por mais algum tempo no lugar, onde é, discretamente, alvo de experiências genéticas e psicológicas número 39 de Sinistro, que também se disfarçava como um outro órfão chamado Nathan, tornando-se amigo de Scott. As constantes dores de cabeça de Scott, presentes desde o incidente, são diagnosticadas como problema de vista e Scott passa a usar um óculos de quartzo rubi projetado secretamente por Sinistro. Depois, seu poder despertou e o único material que conseguia segurar seus poderosos raios ópticos eram seus próprios óculos de quartzo rubi. O trauma da queda, a solidão e o medo de perder o controle de seus poderes o fez decidir por nunca se descontrolar, tornando-se desde então uma pessoa racional e metódica. Por outro lado, Scott acaba ficando para sempre dependente do quartzo rubi para conter seu imenso poder. Uma série de acontecimentos o fez aliar-se a um criminoso chamado Jack Quintes. Ele é salvo por Charles Xavier, que o leva para seu instituto, no condado de Westchester, Nova York. 2. X-Men editar Charles Xavier o tornou um de seus alunos e o primeiro X-Men. Ele logo se tornou o líder de campo da equipe, posição que ele tradicionalmente ocuparia durante anos. E logo depois que a equipe é formada, eles já se deparam com uma difícil missão: enfrentar Magneto. Sua capacidade de liderança faz com que em poucas missões já se torne o líder da equipe, posto que ocuparia em quase toda a sua trajetória nos X-Men. Sua devoção e dedicação ao ideal de Xavier sempre foi inquestionável, fazendo com que ele sempre se sacrificasse em nome da equipe. Scott nutre um sentimento muito forte por Jean Grey, sua companheira de grupo, e finalmente os revela para Jean. Logo os dois começam um longo relacionamento. Quando os X-Men originais Anjo, Fera, Homem de Gelo, Garota Marvel, e mais tarde Destrutor, seu irmão, e Polaris, decidiram deixar a equipe devido à chegada dos novos X-Men, entre os quais estavam Tempestade, Colossus, Noturno e Wolverine. Ciclope ficou sentindo que nunca poderia levar uma vida normal, por causa da natureza incontrolável de seus poderes. Ciclope por muito tempo acreditou que seus pais haviam morrido no acidente de avião. Na verdade, eles foram capturados e escravizados pelo Shi'ar. Como um membro já adulto dos X-Men, Ciclope conheceu seu pai, agora conhecido como o Corsário, líder dos Piratas Siderais, um grupo de alienígenas que se opõe ao que eles veem como a tirania do Império Shi'ar. Uma entidade cósmica conhecida como Força Fênix assumiu a identidade de Jean e tomou seu lugar no grupo. Scott não percebe que a entidade não era Jean, pois até a entidade acreditava ser e assim seu relacionamento continuou. Sai dos X-Men e Madeline editar quando a Força Fênix cometeu suicídio para salvar seu mundo. Ciclope acreditou que seu amor tinha acabado junto com ela. Abandonou os X-Men e tentou ter uma vida normal. Tentando esquecer a perda, se envolveu com Colleen, com a marinheira Leigh Forrester, até que conheceu Madeline Prior. Ele se impressionava com a semelhança com Jean, apesar de suspeitar de algumas estranhas coincidências, como o fato dela ter sobrevivido a um acidente de avião no mesmo dia da morte de Jean. Scott casa com Prior sem saber que era uma clone de Jean criado pelo Senhor Sinistro e designada para enganá-lo.
Eles estavam em lua de mel quando Scott foi teleportado por Beyonder para o evento conhecido como as Guerras Secretas. Lá ele se reuniu novamente com os X-Men e os principais heróis da Terra para enfrentar a terrível ameaça de Beyonder. Essas constantes ausências de Scott comprometiam seu casamento. Madeline, que não suspeitava ser um clone de Sinistro, se sentia solitária e sentia que Scott não estava junto nos momentos importantes do casal. O casamento resultou num filho, Nathan Summers, futuramente conhecido como Cable. X-Factor editar Ciclope resolve retornar aos X-Men e Tempestade Noob, que havia perdido seus poderes, defende que a liderança seja decidida em uma batalha entre os dois. Ciclope perde a luta e, se sentindo humilhado, diz que os X-Men não são mais o seu lugar. Mas ele nem suspeitou que sua derrota foi totalmente orquestrada por sua esposa, Madeline, que inconscientemente interferiu telepaticamente para que ele fosse derrotado e não se integrasse novamente à equipe. No entanto, a garota Marvel original não estava morta. A identidade de Fênix mostrou-se como uma entidade cósmica que tomou seu lugar, deixando-a escondida em um casulo no fundo da Baía Jamaica, onde foi encontrada pelos Vingadores e pelo Quarteto Fantástico. Ciclope deixou sua esposa e filho para voltar para Jean. Ela formou junto com Ciclope e os X-Men originais o grupo X-Factor. Scott se sentia-se culpado por estar se dedicando tanto à nova equipe e não dar atenção à sua esposa e seu filho, colocando novamente sua vida pessoal em segundo plano. Entretanto, a verdade é que ele estava apaixonado por Jean Grey, a mulher que sempre amou. A Força Federal captura do mutante fugitivo Rusty Collins, que era perseguido do governo e estava sob a proteção do X-Factor. Ciclope vai atrás da Força Federal a fim de respostas sobre o destino de Rusty, consegue acuar os integrantes e aferir Blob com um raio concentrado, porém não consegue recuperar o jovem. Os demônios Siminastirt corromperam os sentimentos de depressão de Madeline. Madeline tentou se vingar de Ciclope por tê-la deixado. Quando foi revelado que ela era um clone criado pelo Senhor Sinistro, apenas para ser uma reprodutora, Madeline não pôde aguentar e se matou. Scott então voltou a romance com Jean. Após a derrota de Madeline Prior, os X-Men e o X-Factor partem em busca do Senhor Sinistro, responsável pela criação do clone de Jean Grey, além de ser o líder dos Carrascos, responsável pelo massacre dos Morlocks. As equipes partem para a Escola Xavier, onde se encontram seus inimigos, Senhor Sinistro, Maligna, Polaris, Dentes de Sabre e Arrasa Quarteirão. No confronto decisivo, é revelado todo o passado de Scott Summers, toda sua vida manipulado pelo vilão. Jean recusa um pedido de casamento de Scott por ainda estar em dúvida sobre qual das três ele realmente amou. Fundido com Apocalipse editar seu filho Nathan foi infectado com vírus tecno-orgânico por Apocalipse que pretendia eliminar seu futuro rival. Este vírus é um micro-organismo cibernético que mata através da destruição física do hospedeiro, cujos órgãos e tecidos são consumidos pelo metal orgânico. No meio desta luta pela vida da Nathan, vítima deste vírus desconhecido e incurável, está Scott Summers, sua mãe Jean Grey, e um grande dilema. Surge uma guerreira Scanlan vinda do futuro, dizendo que a única forma de curá-lo seria enviando a criança para o futuro, onde seria curado e treinado para derrotar o Apocalipse e seu império de terror. Ciclope, para salvar a vida de seu filho, tomou a decisão mais dolorosa de sua vida, entregou seu filho para uma desconhecida correndo o risco de nunca mais vê-lo. Vários anos depois, Scott Summers e Jean Grey se casaram. Durante a lua de mel, eles foram levados ao futuro, onde criaram Cable nos primeiros 12 anos de sua vida durante a minissérie As Aventuras de Ciclope e Fênix. Após seu retorno, ela assumiu a identidade de Fênix e os dois permanecerem como membros ativos dos X-Men. Porém, na saga Operação Tolerância Zero, Ciclope foi gravemente ferido, ficando às portas da morte. Para se recuperarem, eles passaram alguns meses no Alasca, na casa dos avós de Scott. Algum tempo depois, após retornar à equipe, Ciclope foi fundido com o vilão Apocalipse, mas Jean e Cable o prenderam e separaram-nos. Os X-Men fizeram uma cirurgia com poderes para tirar a influência de Apocalipse de Ciclope, aparentemente matando Apocalipse no processo. Diretor do Instituto Xavier editar como uma combinação das influências latentes da mente de Apocalipse e a emergente personalidade Fênix de Jean. Ela e Scott foram ficando cada vez mais distantes e ainda que se recuperou da fusão com Apocalipse, Scott se tornou uma pessoa mais fria e distante, o que desgastou seu relacionamento com Jean. Emma Frost, antigamente conhecida como a Rainha Branca,
Uma vilã que se regenerou e se juntou aos X-Men, tomou vantagem da situação para se aproximar de Scott. Com o disfarce de aconselhá-lo, ela estava livre para instigar um caso telepático. Seus motivos originais não são claros, mas ela acabou se apaixonando por ele. Quando o Fênix descobriu o caso, ela atacou Emma psiquicamente, mas esta se recusou a dizer o que estava acontecendo. Scott subsequentemente deixou os X-Men para descobrir o que estava acontecendo em sua vida. Quando ele retornou, Shawn havia atacado todos os X-Men e revelou ser Magneto. Jean foi assassinada por ele. Devido à intervenção telepática de Jean em um futuro alternativo, em uma tentativa de que o tal futuro não venha a acontecer, Ciclope e Emma Frost estão envolvidos romanticamente, um fato com o qual vários de seus colegas de equipe não estão muito felizes. Eles atuam como co-diretores do Instituto Xavier para estudos avançados. Emma e Scott editar a nova relação entre Emma e Scott leva a problemas entre eles e o resto dos X-Men, os quais acreditam que o par está fazendo desserviço à memória Jean. Rachel Summers em particular, sente-se magoada e irritada pela falta de remorso do pai por ter tido um caso e ferido psiquicamente Jean antes de sua morte, e assume o sobrenome de Grey no lugar de Summers. Os outros X-Men, eventualmente, aceitam o relacionamento e ambos Scott e Emma conseguem reconciliar-se com Rachel de sua própria maneira, tais como a apresentação de Rachel a outros membros da família de Jean. Ciclope também ensina um esquadrão no instituto chamado os Corsários, nome que homenageia seu pai. Genese Mortal editar Ciclope substitui Xavier como diretor do instituto e, ao lado de Emma Frost, mantém vivo o ideal de seu tutor, com o qual já há muito tempo não corrobora. Após os eventos da dizimação, Scott continua com seus poderes, e quase todos os mutantes foram deixados sem poderes, e Xavier estava faltando. Um vilão misterioso atacou e derrotou facilmente vários membros da equipe, incluindo Ciclope e sua filha de realidade alternativa, Rachel. Os dois foram capturados e levados para um local desconhecido, que lembrava vagamente Ciclope visitar no passado. Eventualmente, conseguindo libertar-se, Ciclope e Rachel tentou escapar, apenas para executarem seu captor, revelada como Vulcano, que informou Ciclope era seu irmão mais novo, Gabriel Summers. Impotente sem poderes, Professor X confirmou esta informação no último momento. Esta nova informação deixou Ciclope ressentidos com seu mentor e tenha ido tão longe a ponto de exigir que Xavier deixara a escola, pois não é mais sua. Scott descobre outro segredo sombrio de Xavier. Escondia de todos que a sala de perigo é uma sala com consciência, o que resultou na morte do estudante Asa. Decepcionado com as atitudes de quem tanto admirou, Ciclope diz a Xavier que ele não é mais bem-vindo na escola e na equipe que ele mesmo criou. Ciclope e os X-Men seguem seus sonhos sem Xavier. Scott concede a Vampira a liderança de uma das equipes de X-Men, mas Vampira seguiu em frente com sua equipe nova mesmo com Scott desaprovando a escolha dos integrantes. As consequências não poderiam ser piores. Seu filho Cable foi dado como morto dentre várias outras baixas. Ciclope se sente culpado por ter permitido que Vampira seguisse em frente com a equipe. O Wolverine resolve entregar para Ciclope a espada Muramasa. Essa espada tem o poder de anular os poderes regenerativos. Logan diz que Scott é o cara correto para usar a espada caso um dia precisem detê-lo. 198 editar vê também, os 198, Marvel Comics, com poucos mutantes restantes depois de M. Ciclope abriu as propriedades do Instituto Xavier como um campo de internamento, configurado para qualquer mutante que precisava de refúgio. E então um pelotão enorme de sentinelas foi então ativado, pelo presidente. O esquadrão foi enviado ao Instituto Xavier, para monitorar e proteger os mutantes restantes. Eles entraram em uma breve discussão com os X-Men, mas parou depois de Emma revelou as unidades eram pilotados por seres humanos. Juntos, eles repeliram um ataque à mansão da Rainha Leprosa e sua Liga Sapien. Guerra Civil editar Emma declarou neutralidade sobre o tema da Guerra Civil, argumentando que os X-Men simpatizavam muito com o lado do Capitão América, que, como os X-Men, foi perseguido por querer fazer a coisa certa, mas que ela acreditava que a raça mutante sofrera uma perda muito grande recentemente e que não poderia tomar partido algum, para se concentrar em simplesmente sobreviver. Um motim irrompeu, liderado por Caliban e Irg. Foi descoberto que o motim era uma distração para Domino e Shatterstar libertarem os 198. Cerca de metade deles escapou com Domino em um avião, indo para uma base abandonada da SHIELD.
O Homem de Ferro foi encarregado de encontrar os 198 e Ciclope, Anjo, Fera e Homem de Gelo deixaram a mansão para ajudá-lo. A missão foi bem sucedida. Sem visor editar para desbloquear o trauma de Scott, Emma Frost diz verdades duras de serem ouvidas e o faz enfrentar seus demônios interiores. Diz que ele no fundo queria ser como o Wolverine. Lembra também da derrota que sofreu para a Tempestade há alguns anos, do fato dos X-Men nunca conseguirem a aprovação do público e das perdas constantes de Jean. Segundo ela, Scott não tinha controle. Controle-se perdido desde que saltou de paraquedas com seu irmão mais novo, Alex, no colo. Diz que ele teme-se ressente de seu poder, constantemente com medo de ferir alguém. Ciclope confronta seus temores e aparentemente perde seus poderes. Até que, ao enfrentar Lord Krun no Grimamundo, Scott usou seu as na manga com um genial e arriscado plano. Sabendo que estavam sendo vigiados, elaborou um plano com os X-Men em uma conferência mental enquanto discursavam o que queriam que Krun acreditasse, se fazendo de indefeso e de isca para que Krun o capturasse. O truque deu certo e Ciclope mostra que não estava sem poder e sim que o estava controlando, derrotando o líder alienígena com uma poderosa rajada. Quando desistiu do sonho do Xavier, perdeu de vez seu antigo código de conduta. Ciclope, juntamente com os outros X-Men originais, declarar neutralidade sobre o tema da Guerra Civil, o raciocínio de que os X-Men têm muita simpatia com o lado do Capitão América que como os X-Men, foram perseguidos por querer fazer a coisa certa mas acredita que a raça mutante tinha sofrido muito grande perda recentemente para tomar partido de qualquer maneira devido a muitos mutantes ficarem sem poderes. Ciclope é visto lutando contra Hulk quando ele quis matar o Professor X. Complexo de Messias editar Ciclope leva uma equipe ao Alasca para encontrar o novo mutante, detectada pelo cérebro. Quando a equipe chega, eles encontram quase todas as crianças na cidade mortas pelos carrascos e os purificadores, e o bebê não estava lá. Ele envia uma equipe composta por Wolverine, Noturno, Anjo e Colossus para encontrar um ex-acólitos para obter informações sobre os carrascos. Ele argumenta com Xavier, que reclama de não contar a ele sobre sua equipe. Scott diz a Xavier não é mais um X-Men e que ele pode fazer o que ele quer. Scott põe também em X-Factor para ajudar com a situação, pede Rictor para se infiltrar nos purificadores, e pede a Madrox e Layla Miller para ir ver Forge. Ao descobrir que Cable raptou o mutante recém-nascido, as ordens de Ciclope a reforma da X-Force com Wolverine liderar a equipe. Sua primeira missão é caçar Cable e recuperar o bebê. Depois, Ciclope rompe todos os laços com o Professor X e pede para ele sair da mansão, como Xavier continua a questionar o julgamento Ciclope. Mais tarde, Ciclope é visto com sua própria equipe X-Factor, para ajudar o Wolverine contra os acólitos e carrascos e para capturar o bebê de Cable. Cable escapa dos X-Men. Depois de encontrar o esconderijo dos carrascos na Ilha Muir, despacha Ciclope, a X-Force e Bispo de lá e recuperar o bebê. Durante a batalha final, Ciclope envia novos X-Men contra os carrascos. Os estudantes estão lá para provar seu valor na equipe. Ciclope então confronta Cable exigindo o bebê. Cable, com uma arma apontada para seu pai, implora Ciclope para deixá-lo escapar para o futuro com o bebê. No entanto, Cable dá a criança a Ciclope. Após Xavier ressalta que o futuro de todos os mutantes está em jogo e Ciclope, como líder dos X-Men. Ciclope segura o bebê e, percebendo que a criança merece a chance de fazer seu próprio destino, dá-lhe de volta ao Cable. Cable se teleporta para o futuro apenas como Bishop dispara um tiro de pistola para a criança. O tiro erra e acerta na cabeça de Xavier. Ciclope ataca o Bishop com uma explosão de energia óptica, e Bishop declara para Ciclope que saiu dos X-Men. Destino manifesto a editar durante um período transitório. Ciclope sai de férias com Emo para a Terra Selvagem. Lá, eles são contactados por Anjo pedindo-lhes para obter ajuda em São Francisco. Scott e Emma são bem-sucedidos em resgatar o Warren e os outros X-Men, mas também no resgate da prefeita de São Francisco e os moradores. Como resultado, a prefeita da cidade oferece para ajudar os X-Men a se restabelecer na cidade. Depois de construir uma nova sede, Ciclope envia uma palavra a todos os mutantes restantes do mundo que São Francisco, que acolheu os X-Men com de braços abertos, é agora um refúgio seguro para os raça-mutantes e que todos são bem-vindos para se juntar a eles. A presença dos X-Men é amplamente aprovado por São Francisco, incluindo a polícia, que agora contrata a equipe para ajudá-los em casos que possam estar fora de sua área.
Ciclope despacha Wolverine para rastrear Mystique e revive X-Force, como um time de roupas preto, clandestino, cuja missão é derrubar ameaças aos mutantes que eles não podem lidar com o tempo sob o olho público. Ciclope coloca Wolverine no comando da equipe e inflexivelmente mantém secreto X-Force da existência dos outros X-Men, incluindo Emma Frost, que se manifesta como uma caixa preta psíquico em sua mente que Emma é incapaz de abrir, também exigindo que a X-Force permanecem desconhecidas para o público. No entanto, Ciclope utiliza outros X-Men para as partes específicas das missões do grupo. A equipe às vezes é menos cuidadoso, deixando roupa manchada de sangue ao redor, despertando suspeitas de Emma. A controvérsia das decisões Ciclope como líder dos X-Men é ainda mais destaque durante a invasão Skrull de São Francisco, quando ele prontamente utiliza a guerra biológica contra os Skrulls por conscientemente infectá-los com uma versão adaptada do vírus legado mutante criado por Fera sem primeiro determinar se havia também uma cura. Em outra decisão controversa, Ciclope envia X-Force para rastrear a Rainha Leprosa que está infectando mutantes com uma versão do vírus legado, para usar fazer seus poderes descontrolados em ataques contra a humanidade, a fim de incitar a guerra antimutante. Enquanto a missão, Fera e Cable localizam no futuro e as ordens de Ciclope para a X-Force para abandonar a missão atual e se preparar para o transporte para o futuro para ajudar Cable e o bebê, Esperança. Apesar de saber que a Rainha Leprosa raptou e pretende matar Santânico, Faísca e Dinamite, e apesar dos protestos de ambos da X-Force e Fera que mais alguns minutos é tudo o que é necessário para matá-la e salvar os alunos, Ciclope faz a difícil decisão de ativar a máquina do tempo. Embora Domínio está apenas a momentos de distância de matar a Rainha Leprosa, a equipe é transportado para o futuro e a Rainha Leprosa parece atirar na cabeça, enquanto Santânico e Sobretensão são injetadas e enviado para o edifício das Nações Unidas para outro ataque. No seu regresso ao presente, Wolverine confronta a Ciclope sobre os riscos que ele tomou em tomar essa decisão. Tumultos antimutantes à volta de Madeline Prior editar as cenas do massacre de Copperstone, no Alasca a partir dos acontecimentos e Complexo de Messias é finalmente liberado para os meios de comunicação de Simon Trask, projetado para enganar o público a acreditar que a destruição foi causada pelo Messias recém-nascido mutante, em vez de os purificadores. A filmagem, juntamente com o recém-formado grupo de Simon Trask uma Haddad já coligação empurrando uma legislação antimutante, apelidado de Proposta X, com o objetivo de controlar a reprodução mutante, causa um aumento nos crimes de ódio antimutantes, fazendo com que Scott abra a base dos X-Men para os que buscam refúgio. Durante este tempo, o sigilo crescente sobre X-Force e suspeitas de Emma que ele está escondendo alguma coisa dela que começa a criar um cisão entre ele e Emma. Seguindo o conselho de Tempestade que as ações de Scott são sempre no melhor interesse da raça mutante, Emma secretamente concorda em participar da cabala de Norman Osborn em sua própria tentativa de assegurar a proteção da população mutante. Scott encontra sua falecida ex-esposa, Madeline Prior, novamente, quando ela inexplicavelmente retorna como um fantasma psíquica, chamando a si mesma a Rainha Vermelha com um recém-criado time só de mulheres de mutantes chamando-se a Irmandade Feminina de Mutantes. Sua equipe ataca os X-Men e Madeline rouba uma mecha de cabelo de Jean da posse de Wolverine, com o objetivo de usá-lo para localizar e habitar o corpo de Jean, que lhe permitiu renascer. Scott encarrega Dominó de ir ao túmulo de Jean e trocar seu corpo com o outro. Desconhecendo o novo corpo e rejeitando tentativa de Scott para chegar a ela, Madeline tenta possuir o corpo, mas aparentemente se desintegra no nada pois nenhum outro corpo a não ser o de Jean Grey pode abrigar uma entidade do nível de poder de Madeline. Reinado Sombrio editar depois da batalha com Madeline e da Irmandade, Fera confronta Scott e Emma, afirmando que ele está ciente de ambos de suas ações clandestinas e que vai discuti-los longamente juntos ou os seus segredos vão rasgar os X-Men à parte. Utopia, a inquietação crescente entre a população mutante e instigação calculada a partir Trask e humanidade já leva a distúrbios violentos de mutantes contra a coalizão antimutante em São Francisco. Apesar do apoio da prefeita, Ciclope é amplamente visto como o líder da restante população mutante pela mídia e ele leva o peso da mídia e da opinião pública negativa, apontada como endossar e enviar os X-Men para liderar o tumulto. Trask capitaliza sobre a histeria, retratando a humanidade já como vítimas da opressão, a fim de empurrar a proposta X. Norman Osborn utiliza os Vingadores Sombrios para parar os tumultos e prisão Ciclope e sua equipe de X-Men,
chamando Emma para liderar uma nova equipe de X-Men sombrios. Ciclope viaja para a base de Osborn na ilha de Alcatraz para falar com ele. Osborn diz Ciclope que eles podem acabar com os tumultos e histeria aqui e agora, mas interrompe-lhe Ciclope e ordena-lhe para se render. Osborn chocada com a pergunta e o que isso significa, e Ciclope responde que Osborn precisa conter os distúrbios sob controle e, em seguida, retirar Homer e os Vingadores Sombrios e deixar São Francisco para ele e os X-Men. Quando Osborn recusa, Ciclope deixa dizer Osborn que ele tentou. Depois de deixar Ciclope em folhas limpas, Osborn diz: quando chegar a hora Osborn vai matar Ciclope pessoalmente. Como Emma e os X-Men sombrios lentamente começaram a cidade sob controle, Ciclope continua a formar os seus planos para lidar com a situação. Scott atribui seus X-Men, como Miragem, Domino, Minda e Stampford e Psylocke, diferentes tarefas, bem como com outra equipe observar a equipe de Emma, como eles lidam com um grupo de biosentinelas atacando São Francisco. Quando alguém pergunta como se espera para tirar ambos os X-Men sombrios e os Vingadores sombrios, retruca Scott: quem disse que você é o plantel que é suposto parar os Vingadores? Utopia editar plano de Scott finalmente começa e tem magia teletransportando a X-Force no Alcatraz, base Ilha do Homer, onde assumir os X-Men sombrios e Vingadores, enquanto magia teleporta todos os mutantes capturados para a segurança. X-Force é auxiliado por Emma e Namor, que são revelados a ser agentes duplos contra Osborn. Imediatamente depois, Scott tem o X-Clube ressuscitar o asteroide M que caiu no litoral do Pacífico alguns anos antes. Ciclope então ordena a magia e fada para teleportar todos os X-Men e aliados mutantes para o que ele agora chama de Utopia. Durante uma conferência de imprensa, Ciclope informa ao mundo que eles deixaram os Estados Unidos e que rejeitam Norman Osborn e seus métodos. Logo que Utopia se estabelece, Ciclope pede para Vampira supervisionar os adolescentes mutantes da ilha. O terrível vilão Sangria sequestra a jovem mutante, Bling. Agora cabe a Vampira, com os poderes de Astral, resgatar Bling, da dimensão sombria de Sangria. Depois de Vampira resgatar Bling, e voltar da dimensão de Sangria, eles derrotam Sangria e prendem ele na dimensão sombria sem poder sair de lá. Depois, Psylocke encontra o cientista e biólogo atômico Dr. Yuriko Takiguchi morto naturalmente no quarto dele. Ciclope, Emma Frost, Namor, Professor X, Fera e Homem de Gelo discutem numa reunião sobre Utopia. Psylocke interrompe a reunião e avisa sobre a morte do Dr. Takiguchi. Ciclope então informa a todos que sobre a morte de Takiguchi ele resolve enterrar ele em Utopia porque causaria má impressão sair de Utopia com cadáver. Ciclope vai ver a prefeita Sinclair de São Francisco para pedir suprimentos, serviços médicos e outras coisas. Ciclope chega em Utopia bem na hora da cremação de Takiguchi. Ele entra em uma sala para observar a cremação de Takiguchi com Emma. Emma explica a sua frieza para Scott, dizendo que não pode ter sentimentos bons, por causa de parte do vilão vácuo estar dentro da sua mente. Em seguida o ex-vilão Magneto chega à ilha, e diz que vai ajudar os X-Men, após explicar como ganharam os poderes de volta. Em seguida eles são atacados de 6 predadores X. Acontece em Utopia, a Força Fênix sai das irmãs Stampford e elas ficam inconscientes. Os X-Men conseguem deter os predadores X e Scott manda Wolverine, Psylocke e Colossus para descobrir quem fez isso. Eles descobrem que um grupo de super-humanos liderado por Encéfalo, um antigo aliado de Johnny Sublime, e seu grupo de super-humanos, eles descobrem que os predadores X eram apenas uma distração para lançar uma poeira que capta a informação. Eles quase conseguem deter aquele grupo, mas todos eles conseguem fugir. Eles fogem. Após a Fênix sair dos corpos das irmãs Stampford, Professor com a ajuda de Ciclope consegue extrair Vácuo do corpo de Emma, mas entra no de Scott. Então Emma entra na mente de Scott para ajudá-lo a extrair o vácuo. Scott entra de propósito na sala mental onde fica a caixa preta, assim expulsa Emma de sua mente, e prende Vácuo numa prisão psíquica dentro de sua mente. A caixa preta. Necrose editar. Quando Selene tentou alcançar a supremacia de uma deusa nos eventos de Necrose, ela teve Alibard usando o vírus tecno-orgânico para ressuscitar Caliban, Pássaro Trovejante, Dog Hansei, Sina, os Satânicos, muitos velhos vilões de X-Men, e toda a população de Genosa. Selene, também, recruta para sua equipe Clarice Ferguson, Saniaca, Decompositor e Mortis. Selene envia uma onda de mortos-vivos de antigos amigos X-Men atacar Utopia. Após a onda de amigos,
Os X-Men são atacados mais uma vez por inimigos para eliminá-los em sua Ilha da Utopia. Ao tentar drenar a vida força de todos que ela ressuscitou para chegar ao poder supremo, Selene foi morta. Ciclope enviou 2 equipes para lidar com a ameaça. Scott mandou Vampira, Magneto, Noturno, Scalpo, Psylocke, Colossus, Trance e Olhos Vendados à Ilha Muir, em uma pista de Sina, que acabou por ser uma armadilha de Sina, possuída por Proteus recém-renascido, e enviou X-Force para lidar com Selene, pessoalmente, engenhosa, ao mesmo tempo ficar na ilha com o resto dos X-Men e da população mutante. Segundo o Advento editar, Cable e Esperança Summers adolescente voltaram do futuro. Fizeram a sua passagem segura para a Utopia, prioridade dos X-Men superior, enquanto Bastion queria o feito da morte de desaparecimento Esperança Summers. Scott enviou um grupo de X-Men para trazê-la de dentro e Ariel foi morto em um ataque, enquanto Ciclope ordenou a equipe de míssil dos Novos Mutantes para atacar Cameron Odge Cameron e sua milícia antimutante chamada Sorridentes. Depois que os X-Men apanhados com Cable e Esperança depois de ataques constantes de William Stryker Purificadores, a Rainha Leproso e sua Liga Sapien, e os Sorridentes de Cameron Odge, atacaram Vampira, Esperança Summers e Noturno. Noturno se sacrificou para trazer Esperança e Vampira de volta à Utopia, assim ele morre. Bastion sistematicamente eliminados todos os teletransportadores, exceto Fada, das fileiras dos X-Men, e tinha Donald Pierce destruir todo o transporte para fora da ilha. Bastion, então, envolto na ilha, e grande parte da área da Baía de São Francisco, em uma cúpula impenetrável. No centro da cúpula, Bastion abriu um portal do tempo ao seu próprio tempo, onde sentinelas governado e mutantes foram extintas, e enviou um farol para um mod Mestre Sentinel para enviar uma onda interminável de Nirodes. Ciclope ordenou X-Force com Dog Hanse para o futuro, usando o salto última vez que Cable tinha em sua máquina do tempo, para deter a horda de Nirodes derramando através do portal. Eles foram bem-sucedidos, mas Cable teve que se sacrificar para abrir outro portal do tempo para o retorno da X-Force do futuro. Irritado com a perda de sua figura paterna, Esperança, em seguida, atacou Bastion destruído e a cúpula com uma armada de poderes mutantes e culpou Scott para pôr em perigo a Cable da perda de sua vida. Scott, então, enterrou os restos de seu filho. Depois, numa fogueira em Utopia, Ciclope faz uma pergunta a Frost: se Esperança foi a escolha certa. Ele entra na Cerebra e Frost vê Esperança assumindo a aparência de Jean, o fogo da fogueira parecendo a Fênix, e Jean no corpo de Esperança diz para se preparar. Emma corre para avisar Ciclope e encontra ele na Cerebra e avisa que existem 5 novas manifestações mutantes no mundo. Vingadores vs. X-Men editar. Após a Esperança se manifestar como a nova encarnação da Força Fênix, Ciclope começa a acreditar que a Fênix era de fato a esperança dos mutantes. Enquanto que Capitão América e Homem de Ferro acreditam que a Fênix era maligna e deveria ser destruída. De um lado, Ciclope lidera os X-Men para proteger Esperança e a Fênix, enquanto que Capitão América lidera os Vingadores para destruir a Fênix. Após Homem de Ferro usar a God Killer Armor para separar a Fênix de Esperança, a Fênix escolhe 5 novos hospedeiros: Ciclope, Emma Frost, Colossus, Magia e Namor. Tudo parece perfeito, porém os poderes de Ciclope vão fora do controle e o mesmo rouba os poderes da Fênix de Emma para si, e se torna a Fênix Negra. Ciclope assassina Charles Xavier sob o efeito da Fênix Negra, porém é exorcizado. Revolução Mutante editar. Após se separar da Fênix, Ciclope é preso, acusado de matar Xavier, apesar que o mesmo estava possuído pela Fênix Negra, ou seja, não fez por intenção. Magneto e Magia libertam Ciclope da cadeia e fogem para as instalações do Arma X no interior do Canadá, onde os mesmos fundam a nova Escola Xavier. Quando Magneto e Ciclope estavam prestes a libertar Emma Frost, os poderes deles subitamente falham e param de funcionar corretamente. Ciclope não consegue mais controlar seus raios. Magneto perde a capacidade de controlar metais propriamente e Emma não consegue mais ler mente. Emma sugere que a Fênix afetou seus poderes.